Fala pessoal, seja bem-vindo a essa série de vídeos que vai se dar pelo curso básico de Excel. Para quem é voltado a este público. Esse curso básico de Excel, ele é voltado para a pessoa que não sabe absolutamente nada do curso de Excel, não sabe nada de Excel. Além disso, aquelas pessoas que estão procurando uma promoção dentro do seu emprego. Além do que, aquelas pessoas que estão também procurando recolocação no mercado, ou aquelas que estão em fase de transição, elas querem migrar de área. E aí, se você não sabe nada, é absolutamente zerado o seu conhecimento, então seja bem-vindo. Vamos começar aqui do zero. Roda a vinheta aí e vamos dar início ao nosso treinamento. Então vamos dar início? Antes de mais nada, quando você abrir o seu Excel, você vai se dar de cara com essa tela aqui branca, esverdeada, cheia de ícone, botões, esses quadradinhos aqui. Bem, antes de mais nada, deixa eu apresentar para vocês a nomenclatura, que é muito importante. Você tem que entender os nomes para a gente saber o que a gente está fazendo, né? Então, antes de mais nada, o que são esses quadradinhos aqui, ó? Esses quadradinhos que estão aqui na tela. Bem, esses quadradinhos aqui, eles são as células. As células, elas são formadas do cruzamento de colunas com as linhas. Basicamente, são coordenadas. Então, o que você tem? As colunas lá na vertical e as linhas na horizontal. E as colunas, vejam vocês, elas são formadas, olha aqui, por letras. E aí você tem aqui, olha, A, B, C, D, E, F, G, H, vai seguindo o alfabeto comum. Quando você se depara aqui, ó, você tem a letra Z, você observa, ué, depois do Z tem mais letra? Tem. Aí você vai em A, AB, AC, AD, e assim você vai sucessivamente. Vai até o infinito? Não, não vai não. Se você observar aqui a última coluna, eu utilizei um atalho para chegar até a última coluna. Na última coluna existe aí a coluna chamada XFD. Significa que são aproximadamente aí 16 mil colunas. Então, assim, você tem colunas suficiente para você trabalhar com dados agrupados. E aí, tudo bem. Além das colunas, as colunas a nomenclatura delas é dada por letras. Você tem as linhas. As linhas, elas são sequenciais e são por meio de número. São enumeradas, como a gente pode ver aqui, ó. A gente pode observar aqui as linhas. Ó, 11, 12, 13, enfim, começa do 1. Vai indo, indo. Quantas linhas existem, Nicolas? Existem aproximadamente, ó. Aproximadamente não, existem 1.048.576 linhas. Bem? Então, assim, há linhas também suficiente para a gente poder trabalhar. Seguindo. Então, o que a gente tem aqui? As células são formadas pelas coordenadas de colunas e linhas. Então, se eu tiver aqui, ó, essa célula aqui, que célula é essa? Essa célula é a coluna J na linha 7. Então, aqui, ó, J7. Que célula é essa daqui? É a coluna D na linha 13. Se você quiser ir por um caminho mais rápido, se eu quiser numa célula distante, tem algum caminho, atalho que a gente possa utilizar? Claro que tem. Por exemplo, se eu quiser ir na célula M250, eu clico aqui, aperto Enter e a gente foi redirecionado para essa célula. Tudo bem, então dado isso, ó, você já sabe o que é uma célula e que ela é o cruzamento de colunas e linhas. Bem, na nomenclatura, deixa eu apresentar para vocês as guias. As guias são esses campos que a gente tem aqui em cima. Essas regiões aqui são as guias. E cada uma dessas guias aqui, existem grupos, olha. Então, a gente tem a guia página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibir, e assim vai. Tudo bem, dentro de cada guia, existem grupos. Por exemplo, aqui eu tenho o grupo do alinhamento, aqui eu tenho o grupo dos números, eu tenho os estilos, o grupo dos estilos, e dentro de cada um desses grupos, eu tenho as ferramentas. Então, se eu pegar aqui, ó, dados. Dentro do grupo de dados, dentro da guia de dados, eu tenho o grupo de ferramenta de dados.
Dentro do grupo de ferramentas de dados, eu tenho aqui a ferramenta de validação de dados. Ou eu posso utilizar aqui, ó, a ferramenta de remover duplicadas. Então, o que ocorre? Eu tenho as guias, dentro das guias eu tenho os grupos, e dentro de cada grupo eu tenho o que? As ferramentas. Então, beleza, vamos seguindo, e a ideia aqui agora é a gente entender assim, ó, o que existe dentro de cada guia. Em algumas guias, as coisas estão assim um pouco óbvias, tá bom? O que a gente tem aqui dentro desse grupo? Ó, dentro do grupo fonte, a gente tem aqui a formatação de célula, a gente tem a formatação, né, o preenchimento de cor da célula e tem o preenchimento de cor da fonte. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, teste, a palavra teste, se eu quiser pintar o preenchimento da célula, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu vou pintar aqui, ó, de amarelo. Eu pintei, na verdade, a célula, o fundo da célula. Se eu quiser pintar, então, a fonte. Se eu quiser pintar a fonte, eu posso vir aqui, ó, escolher uma outra cor e pintar. Não está tão visível, mas eu posso utilizar assim. Pronto. Aí, se quiser, aqui dentro do grupo fonte, eu tenho aqui, ó, o negrito, eu tenho o itálico, eu tenho o sublinhado. Se eu expandir aqui, eu tenho o sublinhado duplo. Então, assim, ó, aqui as coisas ocorrem um pouco de maneira óbvias. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, dentro do grupo de alinhamento, aqui em cima. Inclusive, uma observação interessante. Se você colocar o mouse sobre a ferramenta, o Excel ele já te dá uma breve explicação do que é para que aquela ferramenta serve. Então, isso aqui, ó, alinhar no meio. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai alinhar no meio. Só que esse alinhar no meio é quando a célula está muito alta, ó. Então, eu tenho aqui a centralização dela, ó. Estou alinhado no meio. Se não, ó, posso alinhar abaixo ou posso alinhar acima. Centralização dela, posso deixar ela centralizada, alinhado à esquerda ou alinhado à direita. Bem? Normalmente a gente não utiliza a célula expandida nessa altura. Normalmente a gente deixa ela comprida na formatação original dela. E aí, seguindo, o que mais a gente tem aqui? Ó, dentro da formatação, a gente também tem aqui um grupo chamado estilos. Dentro desses estilos, a gente tem aqui, ó, a formatação condicional, formatar como tabela, que é muito importante. E assim, você quando tem uma tabela, um preenchimento de dados, é uma ferramenta que dá superpoderes à sua tabela. E aí a gente tem aqui estilos também de célula. E aí ainda seguindo, o que a gente tem aqui? Por exemplo, deixa eu mostrar algo interessante para vocês. Quando a gente está formatando e criando um trabalho, ao terminar, a gente remove essas linhas de grade que estão aqui. Por exemplo, eu tenho aqui e tem gente que quer tirar essas linhas de grade. Às vezes, a pessoa vem aqui e ela pinta o fundo de branco. E ela removeu, só que ela removeu essas linhas de grade apenas dessa região. Só que o que ocorre é que ela não removeu do Excel, ela removeu visualmente, a gente não está vendo. Quando você pinta o preenchimento da célula dessa maneira, ocorre que a planilha ela fica mais pesada, ela fica difícil para carregar, porque você está pintando toda essa área, toda essa região. E não é isso que você precisa fazer. Quando você quer remover essa região aqui, deixa eu remover a tinta, ó, sem preenchimento, ela continua ali. Quando você quer remover essa tela de grade, que é para finalizar um trabalho que você teve, você pode vir aqui, ó, na guia Exibir. Dentro da guia Exibir, existe esse grupo chamado Mostrar. Dentro do Mostrar, você vem aqui, ó, linha de grade, remover a linha de grade. E se você quiser mais ainda, os títulos que ficam aqui, ó, a coluna e a numeração da linha, você pode remover também. Pum. Aqui a barra de fórmula, que é onde você consegue ver as funções que estão dentro da célula, se você quiser, ó, você pode remover também. E assim fica um campo mais limpo, que é para uma finalização de trabalho. Inclusive, aproveitando o ensejo, para formatar um trabalho, você pode inclusive fazer assim, ó, da seguinte maneira, ó, ocultar automaticamente. E aqui você tem um campo branco, limpo, que é para preenchimento da sua planilha. Esse trabalho aqui de finalização, quando você tira, desconfigura e deixa a planilha assim, ó, visível, significa que você finalizou um trabalho
e é para um campo de visual. Às vezes é para uma ferramenta de dashboard, que inclusive eu deixei pronta aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, como nesse trabalho aqui. Eu tenho esse dashboard aqui, e ao fim do trabalho você remove todas essas ferramentas, que é para você ter assim, ó, um trabalho mais visual, clean. Aí você tem aqui, ó, a ferramenta onde você consegue ter uma visualização dos seus produtos por ano, assim, gráfico dinâmico, que você consegue visualizar o que está ocorrendo em cada tipo de ambiente, em cada local. Tudo bem? Então, a finalização, a desconfiguração disso funciona dessa maneira. E aí, para voltar, como é que eu faço? Para voltar, você vai voltar aqui, ó. Você vai clicar aqui, você vai mostrar as guias. Você está mostrando as guias, a barra de ferramenta, cadê ela? Você pode clicar na sua guia e você vai usar esse clipezinho aqui, ó. Ele vai pegar, ó, e vai travar. Travei. Mas, Nicolas, cadê a barra de fórmula? Cadê as guias? Cadê os títulos? Não estou vendo. Você pode voltar. Você vem aqui, ó, em exibir. Você vem em mostrar novamente. Você vem em linha de grade, linha de título e barra de fórmula. Tá todo mundo aqui. E assim a gente voltou à função que ele era, né? Da maneira funcional que ele era. E aí, pessoal, dando sequência a esse nosso assunto, deixa eu mostrar para vocês assim algumas da capacidade que o Excel pode fornecer para a gente. Dando início aqui à sequência numérica. A melhor maneira que você tem de tratar dados é de colunas, por meio de colunas. Então assim, ó, vou numerando sequencialmente. Então pego assim, ó, o tratamento de dados, a melhor maneira que se dá é por meio das colunas. Então vou trabalhar ele empilhado. Então, por exemplo, se eu quiser criar agora uma sequência de mês, fazer assim, ó, mês. Coloquei aqui o mês. O mês, se eu quiser pegar agora, por exemplo, janeiro, bota assim, janeiro de 2022. Vou botar aqui, ó, fevereiro de 2022. E se eu quiser assim até dezembro, será que eu preciso escrever 12 vezes? Não. O Excel, ele já entende que existe uma pré-formatação. Na verdade, ele entende que ele pode criar algumas sequências. Basta você saber que ele cria isso. Ele já está disposto. Depois que você cria um mês, se você vier com o seu mousezinho aqui e puxar até o canto e você arrastar, olha o que vai acontecer. Ele vai te dar a opção de você criar todos os meses. Então tá aqui, ó. Eu posso utilizar a criação de todos os meses. Então, eu queria continuar expandindo. Tudo bem. Então, se você quiser, ó, ele vai continuar fazendo essa projeção. Bem? Mas como não é o caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar como se fosse um trabalho comum. E eu vou selecionar essas linhas aqui e vou deixar aqui como se fosse um cabeçalho. Para podermos começar o nosso trabalho, olha o que eu vou fazer. Eu vou baixar aqui e vou formatar. Eu gosto de trabalhar todo mundo alinhado à esquerda, porque aqui do outro lado eu vou chamar de faturamento. Vamos criar dados aqui aleatórios. Inclusive, aproveitando também, às vezes você vai digitar um texto e ele não cabe dentro da célula. Para você fazer com que ele fique visível dentro da célula, ele não está encaixado aqui. Por exemplo, se eu colocar um outro dado aqui, ó, ele vai estar impedido da gente ver. O que a gente faz para poder controlar o tamanho dele? A gente pode primeiro pegar aqui, ó, entre as duas células, as duas colunas, você posiciona o mouse de maneira que ele aponte para os dois lados. E aí você possa fazer isso aqui, ó, arrastar. Bem? Mas qual é a maneira ideal para você fazer com que o preenchimento dos dados dentro da célula caiba de maneira visual? Se você vier com o mouse aqui dentro e der 2 cliques, ele adequa do tamanho perfeito que caiba. Agora, ele vai adequar do tamanho da palavra maior que tiver. E aí vamos colocar aqui alguns dados. Eu vou colocar aqui alguns dados de faturamento. Eu vou criar alguns dados e vou fazer assim. Para a gente colocar e começar a criar função, toda função ela é iniciada por igual. Para o Excel entender que você vai chamar uma função para ela poder trabalhar. Eu vou criar agora algum dado, um dado aleatório. Vou chamar uma função chamada aleatório. Então vou criar dados aleatórios para podermos aqui começarmos a fazer algum trabalho. Então vou criar assim, ó,
a função dado aleatório entre. Eu vou pegar dados aleatórios entre 1000 e vou botar aqui entre 70.000. E vou fechar um parênteses. Essa função, ela vai criar dados então aleatórios para mim. Entre 1000 e 70.000. Se eu apertar um Enter agora, ó, ela criou para mim. Então eu tenho dados aqui agora. Esse valor que ele criou para mim foi de 19.019. Primeiro passo, não é um faturamento? Eu vou formatar isso aqui como se fosse uma moeda. Então vou vir abrir aqui na formatação de número. E agora eu vou formatar como moeda. Pronto, está formatado como moeda. Agora, como é que eu faço para utilizar em fevereiro? De novo, ó, igual aleatório entre 1000 e 70.000. Fecho parênteses e enter. Ih, Nicolas, o que foi que aconteceu? Primeiro, a célula de cima mudou. Por que ela mudou? Porque a função do aleatório entre, ela ainda está ativa. Quando essa função ainda está ativa, ela fica variando dentro da célula. Então, ocorre que, por ela ficar variando, se eu acessar de novo a célula, F2, ela vai ficar mudando. Por quê? Porque ali dentro a função ela ainda está ativa. E a de baixo, ela não ficou formatada como se fosse uma moeda. O que eu posso fazer? Eu vou ter que também fazer a função nas 12 linhas. E se eu tivesse aqui 200 linhas para preencher, eu teria que fazer as 200 linhas manualmente? Olha o dedinho, ó. Não. Primeiro, eu tenho essa função. E se eu quiser replicar esse mesmo padrão nas demais linhas, o que você vai fazer? Você vai pegar o mouse, você vai posicionar no canto direito dele, você vai dar 2 cliques agora. Quando você der 2 cliques, o que ocorre? Ele vai pegar o padrão que já está e vai replicar para os demais. Então, ocorreu que a função ela replicou esse padrão. Só que a função ainda está ativa. Se eu clicar em qualquer um, todos os demais vão mudar. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora. Eu preciso agora remover essa função e deixar apenas os valores que ele criou. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar as células que eu criei. Fazer, ó, Ctrl C. Copiei. E agora eu vou fazer uma colagem. E essa colagem é especial. Você pode vir aqui, olha, com colar. E você vai vir aqui embaixo, ó, em colar valores. Quando você opta por colar valores, você está colando. Você está replicando os dados que foram apenas desenvolvidos por eles. A formatação que está na célula, ela vai ser preservada. Agora, os valores que foram criados, você vai colar eles. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, criei, ó, colei. Quando eu colei, a função desapareceu e ficou apenas os valores. Por quê? Porque ele colou os valores que eu pedi. Então tá. Eu criei aqui o campo de meses e faturamento. E aí com que a gente já aprendeu, o que eu vou fazer aqui? Eu vou formatar o título para cá. Vou formatar o preenchimento, né? Eu vou formatar a fonte, vou deixar em negrito. Vou espaçar. Pronto, e agora a gente já tem aqui um campo de mês e faturamento. E aí eu já vou preparar terreno para vocês. A gente vai começar com operadores lógicos. A gente vai começar com o operador de soma, de subtração, de divisão, de multiplicação e de potenciação. São operadores lógicos básicos de uma operação que a gente tem que fazer. Por quê? Porque tudo se começa bem devagar, né? Então a gente está acostumado lá com soma, operador lógico de soma, um maisinho, divisão, um menos, da divisão, um x, da divisão, aquela setinha, né? Aquela corzinha com ponto em cima e embaixo, e da potenciação, um número menor acima, né? Que é o expoente. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Entenda que fuce aí na sua planilha, na sua pasta, todas as guias. Cada guia aqui ela tem vários grupos e diversas ferramentas.
Por exemplo, dentro da guia inserir, tudo que a gente tiver que inserir, gráfico, inserir um elemento externo, imagem, a gente vai utilizar a guia inserir. Dentro do layout de página, se a gente quiser imprimir, formatação, tamanho, é aqui que a gente vai mexer, sempre dentro da guia de layout da página. Fórmulas. Aqui estão dispostas todas as fórmulas que o Excel tem disponível, dentro desse grupo aqui. Então está tudo aqui dentro. Gerenciador de nomes. Quando a gente criar nome para uma determinada célula, para um determinado intervalo, grupo de células. Se a gente criar uma planilha, a gente pode também dar nome, a gente pode gerenciar por aqui. E mais a gente tem, ó, dados. Dados é uma guia que a gente utiliza muito. Revisão. Dentro da revisão também a gente pode proteger, inserir comentário. A gente tem muita coisa aqui, ó. Exibir. Dentro da guia exibir. De novo, a gente já utilizou aqui duas ferramentas, né? Exibir a grade, ocultar a grade, ocultar o título e a barra de fórmulas. Também a gente pode congelar painéis. A gente vai ver para frente, dentro desse grupo aqui. A guia de desenvolvedor é para um nível mais avançado, onde a gente já está fazendo desenvolvimento dentro da planilha. Bem, então isso deixa para o próximo. Mas olha, vou preparando o terreno para vocês, tá? Vou deixar essa parte aqui, vou deixar a parte, para a gente não ficar muito estendido. E a gente vai seguindo aí e a gente dá sequência no próximo vídeo, viu? Então um grande abraço, vamos seguindo e fui!